Shabbat Shalom, meus amados. Sejam bem-vindos a mais um encontro com o Criador, reunião de congregações ou de igrejas em casa. É uma satisfação enorme compartilhar com você a verdade do Criador nesse Shabbat. Dou as boas-vindas a todos que estão se conectando, compartilhem esse link e participem. Vamos juntos examinar as Escrituras, vamos resgatar alguns mistérios que foram perdidos. E hoje nós vamos entender melhor a vida do patriarca no contexto do livro de Jazar, ok? Mas primeiro vamos orar ao Criador. Nosso Todo-Poderoso Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre mais esse estudo. E que a nossa fé seja aumentada e possamos ter um entendimento melhor da Tua vontade para nós, em nome do Messias Yahushua. Assim seja. Meus queridos, o livro de Jazar é um livro que é mencionado pelo profeta Samuel. Ele é mencionado também, parcialmente, né? Há citações dele no Novo Testamento, no livro de Tiago, o chamado Yaakov, né? Discípulo do Messias, irmão do Messias. E existem outras passagens que citam o livro de Jazar, no próprio livro de Josué. Mas o que nós queremos transmitir hoje para você é alguns eventos na Bíblia, ou na Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, sobre Abraão, que estão no livro de Jazar e que nos ajudam a entender melhor o contexto dos acontecimentos, ok? Então, você vai deixar de uma vez de todas de ter dúvidas sobre o porquê de certas coisas e você vai entender melhor o amor do Criador, a bondade dele, o cuidado dele magistrais sobre aqueles que o temem, ok? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Eu fiz um pequeno PowerPoint para compartilhar com você e nós vamos começar vendo aqui esse fato muito interessante. Quando Abraham, ele teve na casa do pai dele, Terá, ele notou que haviam 12 estátuas, uma para cada mês do ano, né? O que ele fez? O livro de Jazar diz que ele saiu quebrando todas elas, né? E quando o pai dele chegou, ele disse: olha, o que aconteceu foi o seguinte, o maior quebrou os menores. E o pai ficou muito irado com aquela atitude, né? E disse: você está mentindo, né? Isso não aconteceu. Então ele disse: bom, se o seu Deus não pode se mover, é um inútil tão pouco, né? Eles não podem se defender e são ídolos, são imagens inúteis. Não andam, não falam, não pegam, não ouvem, não servem para nada. E ele ficou indignado e o leva perante Nimrod. Já que Terá era um príncipe na corte de Nimrod, um homem muito quisto, né, pelo reino de Nimrod. O verso 51 de Jazar diz: e ele disse: imploro-te, meu senhor, para ouvir a mim. 50 anos atrás uma criança nasceu para mim, e agora veja o que ele fez às minhas estátuas. O que tem falado? E agora, portanto, meu senhor e rei, busque-o para que ele possa estar diante de ti e julgue-o de acordo com a lei, para que nós possamos ser libertos de seu mal. Então, o próprio pai se volta contra o filho, a quem ele tinha que guardar segredo, né? Porque vocês lembram que no sábado passado nós aprendemos que o pai de Abraham pegou um servo da escrava e deu para Nimrod, dizendo que era o filho, né? E por um preço. Então ele vai, entrega esse segredo, furioso por causa da destruição das estátuas. E o verso 52 diz que o rei enviou 3 homens de seus servos e foram e trouxeram Abraham diante do rei. E Nimrod e todos os seus príncipes e agentes foram e sentaram-se diante dele. E Terá também sentou diante deles. E o rei disse a Abraham: o que é isso que fizeste a teu pai às estátuas? E Abraham respondeu o rei nas palavras que ele falou com seu pai, e ele disse: ó, que fez com as menores.
o que tu tens ouvido. Bom, queridos, por meio dessa atitude, Abraham esperava impressionar o coração deles a se voltar para o eterno verdadeiro, né, o Deus de Israel. O que acontece é que, uma vez, Nimrod havia andado nos caminhos do eterno, só que ele se desviou. O que acontece é que Terá era um descendente direto de Shem, ou Sem, né, como tem na Bíblia, o filho de Noé mais fiel, mais temente. Então eles tinham conhecimento do eterno, tinham conhecimento de tudo isso, só que enveredaram pela idolatria. E Abraham, como foi criado, né, desde os 3 anos de idade, mais ou menos, se não me engano, com o avô e com o patriarca, né, Noé, então ele tinha um conhecimento muito, muito aprofundado do eterno. E isso desenvolveu um temor nele. E são fatos que a Bíblia não cita. Só mostram Abraão já velho, né, com um chamado para sair de Ur, a terra dos caldeus, né, antiga Babilônia. Agora, a questão é que a Bíblia não cita os pormenores desses relatos. Né? Os pais contam para o filho a história, olha, Papai do céu pediu para Abraão sair lá da cidade e ele saiu, ele obedeceu. Sim, mas havia outras questões em jogo no meio dessa história, né? Bom, verso 53 diz: E o rei disse a Abraão: O que é isso que fizeste a teu pai e as suas estátuas? E Abraão respondeu o rei nas palavras que ele falou com seu pai. Ele disse: A estátua maior que fez com as menores o que tu tens ouvido. E o rei disse a Abraão: eles têm poder para falar e comer e fazer como tu disseste? E Abraão respondeu o rei dizendo: Se não existir nenhum poder deles, porque tu os serve e faz com que os filhos dos homens errem através de tuas idiotices? Imagine que eles podem servir-te ou fazer qualquer coisa pequena ou grande. Tu deverias servi-los? E por que tu não percebe que Yah, Todo-Poderoso do Universo que te criou, o Altíssimo, tem poder de matar ou deixar viver? E agora, a frase que Abraham declara na cara de Nimrod: Ó tolo, simples e ignorante rei, ai de ti para sempre. Essas palavras de Abraham sobre Nimrod, elas vão além do reino de Nimrod e do que ele representava. Eles é como se fossem um eco para suas gerações futuras. Porque Nimrod foi o pai das civilizações que despontaram depois, né? Naquela região ali de Babel, onde foi a Torre de Babel, né? No Oriente Médio. Hoje é o Iraque, mas ali foi o palco de grandes impérios, Império Assírio, Império Babilônico, o próprio Império Persa residiu lá por um bom tempo, né? Tanto é que Daniel estava lá, permaneceu na corte de Babilônia. E aí você vê os gregos, né, no Império Seleucida, permaneciam naquela região do norte ali, né? Dominou aquela região depois. Enfim, vamos dizer assim, essa maldição, esse ai que Abraão joga na cara de Nimrod, é algo que impressiona, porque Nimrod era um homem violento, muito poderoso, e ninguém falava assim com ele lá. E é lógico que por isso que vai acontecer agora o que aconteceu, né? E quando o rei ouviu as palavras de Abraham, ele ordenou que fosse colocado na prisão, e Abraham ficou 10 dias na prisão. E Terá respondeu o rei: Por que meus sentimentos eram grandes para com meu filho naquela época, e eu levei um filho de minha escrava, e eu trouxe para o rei. O rei disse: Quem te aconselhou a fazer isso? Diga-me, não oculte nada de mim, então não morrerás. E Terá ficou grandemente apavorado na presença do rei, e ele disse ao rei: Foi Harã, meu filho mais velho, que me aconselhou a isso. E Harã tinha naqueles dias que Abraham nasceu 32 anos de idade. Mas Harã não havia dito, pois Terá disse isso ao rei para não entregar a alma ao rei, pois ele o temia muito. E o rei disse a Terá:
Harã, teu filho, que ele disse isso, deve morrer, por meio do fogo, com Abraham, pois a pena de morte é dada em cima dele, por ter rebelado contra a vontade do rei em fazer esta coisa. Será que essa punição de Nimrod lembra alguma outra história da Bíblia? Eu vejo vários paralelos aqui. Abraham, 10 dias na prisão. Depois você vai ver que ele ficou preso lá em Midian. Também tem uma citação no Apocalipse, né, que os sobreviventes da igreja de Esmirna seriam lançados 10 dias na prisão. Enfim, é um paralelo profético. O povo do Eterno sempre aprisionado, 10 dias, uma punição completa, total. E me parece que era um costume daqueles povos jogar o pessoal na fornalha. Né? Até parece que era um dos deuses que eles adoravam, fogo, né? E então, o que que acontece? Nimrod ordena que Harã, irmão de Abraham, e o próprio Abraham, o Abraão, fosse lançado na fornalha ardente. E lógico, isso não está na Bíblia. Porém, são detalhes que a Bíblia não cita. Já mostra Abraham com idade avançada saindo de Ur, né? No capítulo 12 de Gênesis. Não mostra nenhum pormenor da vida desse tremendo patriarca. Que, aliás, quando eu comecei a ler o livro de Jazar, eu comecei a ter mais respeito e mais admiração por esses patriarcas. Desde o nascimento de Abraham, os filhos dele, de Esav, Yaakov, né? O próprio Isaac, toda a história da descendência dele, os 12 filhos de Jacob, o Jacó, é uma coisa tremenda, né? A história deles, né? E, lógico, os detalhes não estão na Bíblia, infelizmente. Deveriam estar, porque o livro de Jazar era considerado um livro sagrado, um livro digno de credibilidade pelos antigos, né? Era frequentemente mencionado como uma referência bíblica. E eles foram ligados às mãos e os pés com cabos de linho, e os servos do rei levantaram eles até lançá-los ambos para o forno. Iarro, o Todo-Poderoso, amava Abraão e teve compaixão por ele. Iarro desceu e protegeu Abraão do fogo, e ele não foi queimado. Mas todos os cabos com que eles foram presos foram queimados, enquanto Abraham manteve-se intacto e andou sobre o fogo. E aqui é outra coisa, um paralelo com a história dos amigos de Daniel na fornalha ardente de Daniel capítulo 3, porque os homens que foram jogar Abraham na fornalha foram queimados na hora. Mal conseguiram colocar Abraham lá e foram queimados. E parece que dessa história, Abraham não ficou só alguns momentos dentro da fornalha, não. O homem ficou dias lá dentro. Veja a coisa como foi séria. E Abraham andou no meio do fogo 3 dias e 3 noites. E todos os servos andando dentro do fogo. Será que 3 dias e 3 noites seriam paralelo com os 3 dias e 3 noites de Jonas no ventre do peixe? Seria um paralelo com a morte do Messias, 3 dias e 3 noites, também, debaixo da terra, no coração da terra? Bom, você tira suas conclusões, mas tudo nas escrituras é perfeito, é simétrico. Uma coisa remete à outra, não há como desvincular, tornar aleatórios esses eventos. Tudo está interligado com a providência do Altíssimo, com a forma dele lidar com os afazeres dos homens, né, da forma como ele se manifesta para proteger os seus. Como diz o livro de Isaías, quando passares pelo fogo não serás queimado, quando passares pelas águas elas não te submergirão. Dos seus. E diz aqui que o Eterno desceu e protegeu Abraham dentro da fornalha, como os
três protegidos e um quarto homem caminhava com eles lá dentro, né? E aí disseram os servos ao rei: eis que temos visto Abraham andando no meio do fogo, e até mesmo o menor vestuário que está nele não é queimado, mas o cabo com o qual ele foi amarrado se queimou. E quando o rei ouviu suas palavras, seu coração desmaiou e ele não pôde acreditar. Assim ele enviou outros príncipes, os mais fiéis, para ver da questão, e eles foram e viram, e disseram para o rei, e o rei se levantou para ir. Bom, queridos, o Eterno sempre se glorificou no meio dos pagãos, dos gentios, sempre. Desde o princípio do mundo. Ele tornou seu nome conhecido e foi magnificado pelo seu servo Enoque perante o reino dos gigantes, dos monstros, o reino dos homens. E eles temeram. Tanto que veio o dilúvio e arrasou com tudo, conforme Enoque havia profetizado que aconteceria. E aí não seria diferente com Abraham. E o Eterno se glorificou diante de Nimrod, diante dos povos antigos. Desde o início dos tempos, o Eterno se glorifica por meio dos seus servos. E para que estamos aqui, senão para glorificar o Altíssimo? Tem gente aí glorificando líderes, glorificando profetas do YouTube, canais do YouTube, gente que fica babando e enaltecendo homens de carne, comedores de feijão. Mas, meu irmão, esses aí são idólatras. Eles não conhecem o Eterno de Israel, eles não conhecem a glória do Eterno, meu irmão. É incomparável, Kavod, a glória do Altíssimo, é incomparável. Nenhum homem pode monopolizar o conhecimento do Eterno, ou a sabedoria, ou tal. O Eterno é o Eterno, ele é tudo em todos, é sobre tudo. Não há como ser comparado a sua glória infinita, seu conhecimento, sua sabedoria. E Abraham glorificava o Altíssimo, desde sempre. Bom, então, o rei disse a Abraham: como é que tu não te queimas no fogo? E Abraham disse ao rei: Yahweh, o Altíssimo, dos Chamai, do céu e da terra, e que tem tudo em seu poder, entregou-me do fogo que tu me atiraste. Ele livrou-me desse fogo. Harã, o irmão de Abraham, foi queimado em cinzas, e procuraram por seu corpo, e eles descobriram que ele fora totalmente consumido. Aí Abraham glorifica o Altíssimo. Ele podia ter dito: eu sou o tal, eu tenho poder sobre o fogo, eu sou um Deus. Tanto é que o relato do livro de Jasar diz que eles se curvaram todos e queriam adorar Abraham. Mas não, ele disse: levantem-se, eu não sou nada, o Criador é tudo. O Criador é quem fez essas maravilhas diante dos vossos olhos. E Abraham saiu da presença do rei em paz, e muitos dos servos do rei o seguiram. Cerca de 300 homens se juntaram a ele. E Abraham voltou naquele dia e foi para a casa de seu pai, ele e os homens que o seguiram. E Abraham serviu Yahweh Altíssimo todos os dias de sua vida, e andaram nos seus caminhos e seguiram a sua Torá, a sua lei. É uma coisa importante, é que alguns dizem que a Torá foi dada no Sinai, a lei, né? Mentira. O próprio livro de Gênesis, capítulo 26, narra que Abraham andava em todos os estatutos, preceitos, juízos e leis do Eterno. Não é que foi só lá no Sinai, 400 anos depois, que na escravidão, que foi dito: não farás imagem de escultura. O povo já sabia que não era para fazer imagem de escultura. Sabia que não era para matar, sabia que não era para adulterar nem cobiçar nada do próximo. Sabia que era para guardar o Shabat. O problema é que eles haviam perdido isso, né? Era passado esse conhecimento de pai para filho. Tinha os livros de Enoque, com certeza, tinha esses livros lá escritos, né? Só que aí eles esqueceram o Eterno, se misturaram com os costumes das nações e, portanto, perderam de vista o Eterno. Mas o testemunho de Abraham arrastou pessoas da corte de Nimrod. Eles disseram assim: não, esse Deus do Nimrod aqui não tá com nada, esses deuses da gente aqui não tá com nada, eu vou seguir o Deus, o Elohim de Abraham.
E Abraham voltou naquele dia e foi para a casa de seu pai, e ele e esses homens o seguiram. E Abraham serviu o Altíssimo e guardou seus caminhos, seus mandamentos. Queridos, é impressionante hoje como o povo não quer saber nada de guardar mandamento. O povo quer cabala, quer misticismo, quer os aspectos mais terríveis do judaísmo. As tradições, quer pendurar aquela estrela de Renfã lá, aquela estrela lá de mística, de maçonaria, não sei o quê, mas não quer a Torá, não quer guardar os mandamentos. Isso é um agravante muito sério, que a pessoa quer amar o Criador e quer obedecer o diabo. Como é que pode ser isso? Quer crer no Criador e obedecer o diabo? Sim, como que funciona isso? Então, meu amado, minha irmã, você tem que submeter à vontade do Pai, seja ela qual for. Quando as escrituras falam que falou, que ele ordenou, acabou. Não tenho que racionalizar, não tenho que especular. Está dito, está escrito. E interessante, ontem nós aprendemos sobre o calendário verdadeiro, conforme está nas escrituras, e está detalhado no livro de Enoque. E não é fácil você seguir as recomendações do Eterno, fazer o que ele pede. Não é fácil. Porém, os fiéis, os tementes, o Eterno recompensará. Assim seja. O verso 43 diz que a partir desse dia Abraham inclinou os corações dos filhos dos homens para servir Yahweh, o Rim, ou Yah, o Altíssimo, Todo-Poderoso. E nesse momento, Nahor e Abraham tomaram para si mesmos esposas as filhas de seu irmão Arã. A esposa de Nahor foi Milca e o nome da esposa de Abraham foi Sarai. E Sarai, esposa de Abraham, era estéril. Ela não tinha nenhuma descendência naqueles dias. O Eterno faz tudo perfeito. Uma coisa que nós estávamos meditando outro dia, queridos, que o nascimento de alguns desses patriarcas, né, como foi o Isaac, né, como foi o nascimento das filhas de Rachel, né, Raquel, Yosef e Benjamim, José e Benjamim, não foi natural. Foi pela providência do Altíssimo. Foi um milagre. Como o nascimento do próprio Mashiach foi um milagre, né? A concepção do Mashiach foi um milagre. Então não é segundo a carne. E tampouco quando ele diz que em Abraham e na sua descendência todas as nações, as famílias da terra seriam benditas. Ou seja, se nós hoje somos descendentes de Abraham, não só segundo a fé, mas também segundo a carne, porque brasileiros são essencialmente descendentes de judeus ou israelitas, a nossa própria existência, queridos, é um milagre. Não era para haver, não era para ser. Estamos aqui porque o Eterno nos chamou, ele nos fez nascer. E isso é fantástico, né? Que nós somos um milagre realmente, um verdadeiro milagre da vida. Então tudo é respaldado no emuná, no invisível, primeiramente. E há quem blasfeme, há quem ainda zombe e caçoe da verdade do Altíssimo, sendo que o próprio DNA dele, a constituição dele, se deve à benevolência do Eterno. Como é tremendo isso. Então, Abraham, o pai da emuná, o pai da fé, né, aquele que andou nos caminhos do Eterno, seguiu a Torá, é para nós um exemplo. E mais, aqui explica que por que Abraham teve que sair realmente lá da terra de Ur. E no prazo de 2 anos a contar de Abraham ter saído do fogo, que é o ano 52 de sua vida, veja quantos detalhes. Eis que o rei Nimrod sentou-se em Babel no trono e o rei caiu no sono. E sonhou que ele estava em pé com suas tropas e príncipes em um vale oposto ao forno do rei. Ele levantou os olhos e viu um homem, à semelhança de Abraham, vindo diante do forno. E ele veio e ficou diante do rei com sua espada desembainhada. Em seguida avançou para o rei com sua espada, quando o rei fugiu do homem, pois ele tinha medo.
Enquanto ele estava correndo, o homem jogou um ovo na cabeça do rei, e o ovo tornou-se um grande rio. E o rei sonhou que todas as suas tropas se afundaram no rio e morreram. E o rei tomou voo com 3 homens que foram antes dele, e ele escapou. E o rei olhou para esses homens, e eles foram revestidos em roupas de príncipes, vestidos com o vestuário de reis, e tinham aparência e a majestade dos reis. Enquanto eles estavam correndo, o rio novamente virou um ovo diante do rei, e lá saiu do ovo um pássaro jovem que veio perante o rei e voou em sua cabeça e arrancou fora o olho do rei. É interessante que em toda a mitologia antiga você tem alusão a esse golpe que um rei, né, sofre perdendo um dos olhos. E alguns aí, até profetecos do YouTube, dizem, é porque o eterno é caolho. Não, não, senhores, nós não servimos a um eterno caolho. Não existe eterno caolho, não. Quem é caolho é Horus. Quem é caolho é. Como é aquele deus grego? Esqueci o nome agora do cara. Tem um deus grego aí que é caolho. Enfim, em todas as mitologias você tem um ente caolho. E Nimrod é o primeiro caolho. Olha que coisa interessante, né? Ele vai, tem esse sonho com a descendência de Abraham, com o próprio Abraham. Ele perde um dos olhos e o rei entristeceu-se com a visão. Ele acordou de seu sono e seu espírito foi agitado. E ele sentiu um grande terror. Bom, vamos lá. Esse sonho. Obrigado, Arpo. Odin é caolho também, exatamente. Abraço, Everton. E, enfim, outros deuses, tanto esse deus nórdico, Odin, como deuses gregos, tem um lá que é caolho. E aí o que acontece, queridos? Ele se entristeceu com a visão, chamou lá os sábios. Parece que eu estou lendo Daniel capítulo 2, né? O sonho de Nabucodonosor. Mas enfim, esse é o sonho de Nimrod. E Eliezer, o servo de Abraham, quem o rei tinha dado a ele, foi nesse momento na presença do rei e ouviu o que Anuque tinha aconselhado ao rei e o que o rei tinha dito para causar a morte de Abraham. E Eliezer disse a Abraham: corra, salva tua alma, para que não morra pelas mãos do rei, pois ele teve um sonho sobre ti, e assim fez Anuque interpretá-lo. E assim também Anuque aconselhou o rei sobre ti. E Abraham ouviu a voz de Eliezer. Abraham correu para a segurança da casa de Noa e seu filho Shem. E ele próprio escondeu-se lá e encontrou um lugar de segurança. E os servos do rei vieram à casa de Abraham para procurá-lo, mas não o encontraram. Eles os procuraram fora do país e não puderam encontrá-lo. E eles foram e procuraram em todas as direções e não conseguiram achá-lo. Então, esse é um outro fato que o livro do Gênesis não narra sobre Abraão, mas aconteceu. Nimrod, inimigo de todo o bem, é o Marad, né, aquele que se rebela contra o Eterno. Ele vai e queria extinguir a Abraão e a semente dele, só que ele não conseguiu, não teve êxito, porque Abraham ouviu a voz de Eliezer, seu sobrinho, e foge da presença de Nimrod. E Abraham ficou escondido na casa de Noa durante um mês, até que o rei houvesse esquecido esta questão. Mas Abraham ficou ainda com medo do rei, e Terá veio para ver seu filho Abraham secretamente na casa de Noa. E Terá permaneceu grande aos olhos do rei. Então você vê que o caráter do pai de Abraham não era essas coisas, né? Ele era um idólatra compulsivo, não se arrependeu desses caminhos e era um mentiroso e ele aborreceu os filhos em detrimento do amor ao rei, Nimrod. Então, ele permaneceu grande aos olhos do rei, né? Mas não grande aos olhos do Eterno. E Abraham disse a seu pai: tu sabes se ainda o rei pensa matar-me e aniquilar meu nome da terra pelos conselhos ímpios de seus maus conselheiros? Agora o que tens tu aqui e o que tu tens nessa terra? Vamos ir juntos para a terra de Canaã, pois poderemos escapar de sua mão, para que tu não pereça também através dele nos últimos dias. Olha que interessante. Se Abraham não tivesse obedecido o Eterno,
e permanecido na cidade de Ur, ele teria sido aniquilado. Agora, para nós, se nós não sairmos das grandes capitais urbanas, dos grandes centros urbanos, né, das São Paulos da vida, Rio de Janeiro da vida, Salvador, Fortaleza, Recife, se nós não sairmos desses antros de destruição, a cidade da destruição, meus irmãos, você será aniquilado e a sua semente para sempre. É o que nós aprendemos nas Escrituras. O Eterno não nos dá um conselho para o nosso mal. Ele de repente quer fazer um capricho dele e nos dá uma ordem. Não, ele quer o nosso melhor. E quando o Eterno nos orienta a sair das grandes cidades, porque o Apocalipse diz que todas elas vão cair, Apocalipse 16, é porque é para valer. Não é uma questão de capricho, de ter uma casa de campo, de passear. Não, não. É coisa séria. E a Bíblia só diz que Abraão saiu da cidade sem sair para onde ia. Não fala os pormenores. Se ele ficasse lá, Nimrod ia matá-lo, com certeza. Hebreus 11 diz que foi pela fé, ele saiu sem saber para onde ia e tal. Mas por que ele saiu? Que se ele tivesse ficado também, desobedecido ao Eterno, ele era um homem morto. Por isso que a ordem do Eterno, escapa-te por tua vida. Se tu não escapar agora, tu morres. Esse é um paralelo incrível. Porque o Eterno chega para Abraão e diz, sai da cidade que tu tá. Chega para Ló e diz, sai daí do Gomorra, vai lá pro monte. O cara desobedece tudo bem. Ele chega pro povo de Israel e diz, sai do Egito, vai para a terra que eu vou te mostrar. Sai da capital do mundo aí, sai do Egito. E o povo obedece. Aí o povo desobediente é levado cativo, né, pela Síria, depois pela Babilônia, e ele chega lá para esse povo, volta para a terra de vocês, né? O grande êxodo, né, o retorno do povo da Babilônia para Israel, né? Sempre foi assim. O Eterno chega para esse povo no meio da idolatria, no meio das grandes cidades, no meio da prostituição, no meio da criminalidade, e sai daí. Vai para a terra que eu vou te mostrar, meu irmão. As pessoas têm me ligado e dizem, irmão, o que eu faço, irmão? Como é que eu faço? Irmão, simples. Você tem algum bem, tem uma moto, tem um carro, compra um pedaço de terra. Financia lá um negócio no monte, lá no campo. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro. Todo mundo tem dinheiro, irmão, para comprar uma casa de praia, um terreno de praia, e não tem para comprar uma propriedade no campo. Tá assim de gente querendo sair do interior e vir para a cidade. E não tem? Tem. Você vai lá no OLX e vê lá propriedades próximas à região em que você está, ou estratégicas para onde você mora, longe do mar, longe do campo, de preferência com grandes altitudes, né, como uma serra, montanha. E aí você começa o êxodo, saída do Egito, a saída de Babilônia, a saída dos caldeus, como Abraham fez. E aí, meu irmão, quando você se manifestar em fé, o Eterno vai te abençoar. Mesmo que você não tenha nada na vida, se junta um grupo de irmãos e diz, vamos se juntar. Quem tem mais dinheiro, ajuda o pobre que não tem, dá um pedaço de terra para ele construir, tá entendendo? E assim as coisas vão caminhar, irmãos. Mas o paralelo é incrível, o paralelo aqui é muito certo. Abraham, o pai da Emuná, saiu de Ur. Ele saiu por quê? Porque ele não tinha nada melhor para fazer? Não, ele saiu porque ele ia morrer, se ele ficasse lá. Inclusive, nós vamos estar postando uma série, eu e a Jemima aqui, sobre dicas de como você vai sair, de como você vai se estabelecer e se preparar para o caos adiante que está vindo. E incrível, Abraham pensava já na posteridade dele, na descendência dele, nos últimos dias. Se eu fosse você, eu leria o livro de Jazar para você pegar esses detalhes aí do exemplo de Abraham, né? O exemplo de Noah, o exemplo de Shem, ou Sem, a Bíblia chama. Né? Por que o Eterno escolheu esse homem? Por que foi tão importante ele ter aprendido com os servos do Eterno, né? E hoje é importante, irmãos, que você tema ao Eterno, que você siga as Escrituras, siga os mandamentos do Criador. Eu creio que a tônica desse projeto é essa.
é guardar os mandamentos do Altíssimo e guardar a fé no Messias. Esses dois pilares aí são indispensáveis. E outra, quando você pesar as informações, as profetadas e os mestres aqui do YouTube, pese, eles têm os mandamentos, eles têm a fé no Machia, aí, meu irmão, se não, cai fora, meu irmão, sai correndo dessa Babilônia aí, que senão você vai perecer, ok? Que o Altíssimo de Israel te abençoe grandemente, meus irmãos e irmãs, ampliando a sua visão para os tempos em que estamos vivendo. A virada do sexto milênio está chegando. Temos poucos anos, muito poucos anos pela frente até o Mashiach voltar. Nós sabemos que esse é um momento de restauração de todas as coisas, restauração do calendário, restauração da fé hebraica, restauração das nossas raízes, né? E nós estamos resgatando tudo isso nesse momento, porque algo muito maior, muito grande está para ocorrer. Que Yah te abençoe, em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom a todos os nossos irmãos, um forte abraço e até o nosso próximo Hangout. Os vídeos anteriores a esse estão no canal, são os vídeos sobre o livro de Jazar, que nós estamos lendo, né? Os pontos que não tem na Bíblia, e todos os sábados você terá a sequência desse estudo. Então, até lá, se o Eterno permitir.